Hoje é segunda-feira, 23 de setembro de 2013. No ar, o programa Opinião. E na edição de hoje, uma edição especial, nós vamos falar sobre a administração do governo do estado da Paraíba, numa conversa com o governador Ricardo Coutinho, agora no Opinião. Como anunciamos, estamos aqui recebendo, já está aqui no nosso lado, o governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho. Governador, seja bem-vindo ao programa Opinião. Obrigado, Bastos. É um prazer muito grande estar aqui no Opinião, na TV Borborema, e estou à sua disposição para todos os assuntos que sejam pertinentes e importantes para a população de Campina Grande e da região como um todo. O governador vem à Opinião pela segunda vez. Veio como prefeito da capital e agora como governador do estado. Como governador pela primeira vez. Mas, exatamente, governador, 1000 dias de governo. Muita coisa a apresentar à Paraíba, aos paraibanos? Uma caminhada longa, mas bastante com muitos frutos. Para você ter ideia, e pouca gente sabe disso, em 1000 dias, este governo conseguiu realizar, produzir 1000 quilômetros de estrada. Não é pouca coisa. É algo tão importante, tão significativo, que nenhum estado do Nordeste, incluindo aqueles que são mais poderosos economicamente, conseguiu realizar 1000 quilômetros de estradas em tão pouco tempo. Aqui na Paraíba não vai ficar uma cidade sem que se tenha acesso através de asfalto e que seja cortada por rodovia estadual. Em 1000 dias, o governo do estado conseguiu abrir 600 novos leitos em hospitais públicos no estado da Paraíba. É por isso que você não vê as grandes crises. Com isso eu quero dizer que eu sei ainda das demandas que precisam ser resolvidas, que precisam avançar na área de saúde. Eu sei disso. Mas ao mesmo tempo eu sei que se não fossem as ações do governo do estado, nós estaríamos numa situação extremamente crítica. Aqui em Campina Grande eu sei da importância da abertura do trauma. Do trauma que, infelizmente, não consegue fazer aquilo para o qual foi pensado e foi construído. Porque aquele é um hospital de urgência e emergência. Aquele não é e nem poderia ser um hospital de média complexidade. Aquele não seria um hospital regional que caberia tudo dentro. Desde uma sutura, né, por conta de um corte, desde um problema gástrico. Não, aquele é um hospital para urgência e emergência. Só que hoje ele funciona talvez em 70% com casos que são de média complexidade, que deveria ter um outro tipo de cobertura, uma outra porta de entrada. É por isso que ele sempre está superlotado, mas que eu, por determinação minha, inclusive o doutor Geraldo Antônio sabe disso, diretor do hospital, que eu prefiro atender todo mundo. Prefiro colocar dentro do hospital do que deixar na rua. Né? Mas são 600 leitos em hospitais e nós vamos atingir 1000 leitos até o final do próximo ano. É uma quantidade, repito, muito importante para a nossa saúde pública. Nós estaremos inaugurando até fevereiro as 6 primeiras escolas técnicas. O Estado assumindo o seu papel, o seu perfil de ser o promotor de uma política pública na área da educação para a profissionalização do ensino médio. Ou seja, dar uma profissão aos estudantes de ensino médio. Isso é fundamental. Você sabe, Bastos, que no Brasil existe uma inversão de prioridade. Na Ásia, na Europa, geralmente você tem 5 técnicos profissionalizantes para um com uma graduação de nível superior. No Brasil é o inverso, você tem 5 com graduação de nível superior para um técnico. Né? Então é preciso fortalecer o ensino técnico profissionalizante. Nós já começamos a construção de 6 escolas técnicas e estamos aguardando para daqui nos próximos dias. Estive em Brasília semana passada, fazendo com que dialogando com o FNDE para que a gente possa o mais rápido possível ter autorização para a licitação, para que já no próximo ano, no segundo semestre, a gente tenha o restante das 9 escolas técnicas
que perfazerão um total de 15 escolas técnicas. 15 escolas técnicas de grande porte. Para você ter ideia, um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia desses grandes que estão sendo construídos, os grandes campos do IFPB, eles estão investindo cerca de 7 milhões de reais. Nas escolas técnicas do Estado, nós estamos investindo 8 milhões e 500 mil. São grandes estruturas. Então, nós temos muita coisa a comemorar, fora aquela coisa que não está nas obras, que não está no serviço, mas que está na mente, está na mudança de mentalidade. O orçamento democrático é uma mudança de mentalidade importante dentro desse Estado. O Pacto pelo Desenvolvimento Social é uma mudança de mentalidade importante. Porque quebra aquela lógica de governador disputar com o prefeito. Eu não disputo com prefeito nenhum. Eu faço parceria, eu trago o prefeito para dentro do projeto. Eu quero que, independentemente da cor partidária dele, eu quero que, através do município, a gente possa melhorar a prestação de serviços. E o terceiro, que é importantíssimo, é a questão do orçamento democrático, né? do empreender na geração de renda e do orçamento democrático, que é o grande espaço de democracia participativa que o nosso governo, e é singular no Brasil como um todo, tem feito, que são as grandes plenárias, ouvindo a população, fazendo com que aquilo que a população diz possa constar no orçamento anual do Estado da Paraíba. Governador, o senhor falou no trauma aqui de Campina Grande. O trauma, além de atender Campina Grande e os municípios paraibanos, atende também cidades do Rio Grande do Norte, do Ceará, geral, do vizinho estado de Pernambuco, e isso ajuda a superlotar aquela unidade de saúde. Existe algum plano, algum projeto do governo do estado para solucionar este problema de superlotação no trauma? A superlotação do trauma, ela só vai ser solucionada a partir do momento que você tenha a estruturação da rede de saúde. O que é a estruturação da rede de saúde? É a nossa atenção primária à saúde, os PSFs funcionando. Porque Bastos, não faz sentido alguém ter uma dor de barriga, por exemplo, uma dor de cabeça, e bater num hospital. Ele vai bater no hospital porque o PSF não funciona. Se o PSF funcionasse, ele procuraria ajuda na atenção primária à saúde. E deixaria de correr riscos, porque quando você vai no hospital, você corre riscos, claro. O hospital é um local que tem bactérias, que tem infecções, que trata infecções. Então, naturalmente, é um hospital insalubre, né? Então, você precisa ter cuidados ali dentro. E quando você superlota, às vezes com as coisas pequenas, bobas, você coloca essas pessoas numa condição de risco muito maior. Então, é preciso que a atenção primária funcione. Segundo, é preciso mais do que nunca de que a média complexidade, que é preferencialmente a cargo dos municípios, ou pelo menos dos municípios maiores, essa média complexidade funcione. Ou seja, é o parto, né? É a cirurgia eletiva, é a cirurgia de próstata, é a cirurgia de hérnia. São coisas que às vezes as pessoas inexplicavelmente demoram 8, 9, 10 meses para poder ter direito a uma cirurgia dessa. Não é justo. Não é justo, né? E ao mesmo tempo não é justo com um hospital com a característica do trauma de Campina Grande, como é o trauma de João Pessoa, como será o Hospital Metropolitano lá em Santa Rita. Não é justo que esse hospital tenha a grande maioria dos seus pacientes nesse patamar, no patamar que era para estar sendo cuidado em outros hospitais, né? Então é preciso que a gente subdivida corretamente as atribuições dentro do Sistema Único de Saúde, porque senão vai ficar impossível. Para você ter ideia, o grande hospital infantil de alta complexidade, como o trauma é de alta complexidade, na Paraíba é a Arlinda Marques, não é? Sendo que você vai na Arlinda Marques, você encontra um monte de criança fazendo nebulização. A criança sai de casa, tem febre, tem isso, aí vai fazer nebulização, porque a mãe leva, porque tem que levar, evidentemente. E repito, minha ordem é atender. Pode ter o triplo da capacidade. Eu disse isso a um promotor que cobrava porque estava superlotado. Eu digo, você quer o quê? Quer que eu negue atendimento? Tem que atender. Nem que fique numa cadeira, tem que atender. Agora, como é que você pode justificar um hospital que hoje faz cirurgia no coração de crianças? Nós fizemos
mais de 180 cirurgias de coração, apenas de coração em crianças. Da nossa gestão agora, através de uma articulação que fizemos na rede de cirurgia pediátrica cardiológica com o Círculo do Coração de Pernambuco, que é uma coisa fantástica que nós estamos fazendo. Cada criança, ou 80% das crianças que nascem nas maternidades públicas dentro desse estado, estão sendo monitoradas desde o seu nascimento para saber se tem algum problema no coração. Isso é um trabalho que não aparece, ninguém sabe disso, mas está sendo feito. E 15% delas têm. E elas são encaminhadas para onde? Para o Arlinda Marques. Aí quando você chega no Arlinda, está lá um monte de criança, porque não existe a média complexidade. Porque aquilo que eu fiz quando eu era prefeito, que foi ter reformado o Valentina Figueiredo como um hospital para se tornar pediátrico, ele não funciona. Ou seja, não operaram, não funcionaram o hospital. E eu, particularmente, acho que esse é o grande desafio nosso, é estruturar a rede. Né? A mesma coisa aqui é o trauma. Nós precisamos estruturar a rede para que o trauma atenda a todos aqueles casos que realmente sejam de alta complexidade. É o tiro, é a facada, é o politraumatizado de um acidente de veículos, é o infarto, daqui a pouco é a neurocirurgia. Né? Daqui a pouco. São essas coisas que você não tem em nenhum outro hospital. Porque engana-se aqueles que acham que a desgraça da saúde está no poder público. Não está, não. É o inverso. Né? Se você for procurar as grandes especialidades médicas, você vai encontrar aqui no trauma. Eu posso dar esse depoimento que Campina Grande reconhece isso. Ai dos pacientes de Campina Grande se não existisse o trauma. Sem dúvida. A cidade sabe disso, governador. E o hospital é cuidado com muito zelo, com muito carinho, apesar das enormes dificuldades. Porque, veja bem, nós gastamos quase 10 milhões por mês. E não estamos recebendo absolutamente nada para poder manter aquele hospital. Né? Portanto, às vezes as pessoas não sabem dessas coisas, mas é verdade. A Paraíba é um dos estados onde existe o maior desequilíbrio entre a produção e o recebimento de recursos. E aquilo que é recebido é majoritariamente, com raríssimas exceções, apropriado pelos municípios. O governo do estado, que é responsável por uma rede de 39 unidades hospitalares dentro do estado, o governo do estado recebe pouquíssimo, recebe 3 milhões, que não é sequer 1/3 da parte do trauma de João Pessoa, lá em João Pessoa, recebe um pouco de Piancó e só. Governador, com relação às obras de Campina Grande, a gente escuta nas ruas, a gente escuta o povo dizer que existem obras do governo aqui em Campina Grande, mas há uma grita geral com relação ao atraso destas obras. O senhor, inclusive, esteve recentemente visitando algumas obras aqui na cidade e chegou a dizer nos bastidores que, a partir de agora, estaria mais presente em Campina Grande para visitar e ver o andamento das obras aqui na cidade. Já foi tomada providência nesse sentido, no sentido de entregar estes serviços? Eu gosto de fazer esse tipo de visita, eu faço em todo canto, que eu não aviso inclusive a ninguém, porque eu não gosto de tapete vermelho na visita que eu vou fazer a obra. Ao contrário, eu gosto de ver a realidade. Eu não gosto que me enganem. Eu não gosto que apresentem para mim um quadro que não seja o quadro real e concreto. Seja ele bom, seja ele ruim. Né? Agora, existe também, e aí é uma responsabilidade nossa, né? É algo que cabe a nós, existe uma falta de informação muito grande. Essa é a verdade. Porque, por exemplo, a estação de tratamento de esgotos de Campina Grande, já que Campina Grande não tratava 1/100º do seu esgoto coletado. Ia todo in natura, descia pelo riacho, ia bater lá em Acauã, no final das contas. Todo ele, né, de uma cidade desse tamanho, de uma cidade grande. Ele foi a estação de tratamento de esgotos que começou no governo Cássio, fez uma grande parte. Ele foi concluído no nosso governo e já está operando. Campina Grande hoje tem todo o seu esgoto sendo tratado de uma forma extremamente moderna. Ninguém sabe disso, mas a culpa é nossa. Eu assumo isso, quer dizer, mas ninguém sabe disso. O governo teria dificuldade de se comunicar? É isso? Não, eu acho que a gente precisa melhorar. Eu sou uma pessoa que eu sempre acredito na melhoria das ações humanas. Eu nunca acreditei
ou eu nunca vou chegar num ponto que vou dizer, olha, atingir o máximo. Porque eu não vou jamais atingir o máximo. Eu sempre acho que é possível fazer mais. Mas, por exemplo, isso. Uma outra obra importante que está acontecendo aqui dentro, né, que é o Amigão. O Amigão tem obras. Aí há uma parte da oposição, naquela política mesquinha, tal, mas não tem obras, a obra está devagar. É bobagem, vai lá ver. Tem obra sim. E no dia da inauguração, eu vou ver, parece que essas poucas pessoas frustradas, porque finalmente nós vamos ter, depois de 38 anos, um estádio como o Amigão reformado e vamos ter ao redor dele uma área apropriada para ser utilizada pela população, independentemente dos jogos, de um dia de jogo, o que é importante. Nós vamos inaugurar nos próximos dias o Centro de Inovação Tecnológica Telmo de Araújo, o CITA. Na outra semana, na próxima semana, nós vamos inaugurar o CITA, e esse CITA vai ter a capacidade de atrair 40 empreendimentos privados na área de tecnologia da informação e da comunicação, consolidando e reforçando Campina Grande como um centro na área de tecnologia, que é isso que é fundamental para todos nós. A obra está pronta, concluímos a obra, né, e vamos naturalmente inaugurar. Nós temos duas obras com problemas, que é o saneamento básico do Jardim Tavares e do Cruzeiro, mas tem problemas, mas não é culpa do governo, é culpa da empresa. Porque num determinado tempo atrás as empresas mergulhavam e depois tentavam tirar o produto para ganhar mais numa negociação. E não dá certo com a gente. Não dá certo isso. Se você participa de uma eleição, reduz o preço e depois não quer fazer a obra, você vai ser punido, você vai estar fora. E é isso que nós estamos fazendo, estamos fazendo a obra. Nós estamos fazendo uma grande adutora, que retomamos, a adutora estava dentro do Tribunal de Contas da União, cheia de problemas, que é a adutora São José. Obra de 25 milhões, vamos terminar esse ano. A tubulação está subindo a serra para poder chegar, que traz água de Gravatá, na estação de tratamento de Gravatá, para Campina Grande. E vamos começar, daqui para o final do ano, uma outra adutora que é de água bruta, que vai trazer água de Boqueirão até Gravatá, no valor de 64 milhões. Essa obra para cá, para Campina Grande. Uma obra importantíssima. O Cine São José, que é histórico, que é um patrimônio histórico, já que o governo do estado, infelizmente, ele não tinha nenhum espaço cultural dentro de Campina, próprio dele. Nós estamos fazendo o Cine São José, que vai ser cinema, vai ser teatro, vai ser anfiteatro, vai ser ponto de encontro da produção cultural. Nós vamos entregá-lo em novembro, começo de dezembro, está lá em obras. Né? Agora, um Cine São José, ou uma adutora, ou uma reforma de colégio, você não encontra pronto numa prateleira de supermercado e passa lá pronto, paga no caixa e coloca para funcionar. Né? Você tem que fazer a obra. Semana passada, na sexta-feira, eu dei ordem de serviço para o Instituto de Polícia Científica, Sonho de Campina Grande, 8 milhões de reais, para o primeiro centro de qualificação e formação de professores, né, que é aqui em Campina Grande, que nós estamos fazendo na nossa gestão, uma obra de 7 milhões de reais, só aí vão 15 milhões, e para a reforma do CAIC, que é um prédio de quase 20 anos e que vai levar aí seus 3 milhões, reforma e manutenção do CAIC. Portanto, tem muita coisa acontecendo dentro da cidade. O que é que falta para nós? Me permita, Baixo. O que é que falta? Eu vou dizer duas coisas. Uma, porque a licitação, as empresas não concorreram. E aí, nós não temos o poder de obrigar uma empresa a concorrer. Nós não temos o poder de dizer, olha, você vai ter que entrar numa licitação. Então, deu deserta, ninguém concorreu, que foi a licitação do mutirão, ali do Serrotão, onde nós vamos fazer saneamento, fazer drenagem e fazer pavimentação. Vamos urbanizar todo aquele bairro, né, onde já implantamos uma unidade de polícia solidária e onde, desde que nós implantamos, não morreu mais absolutamente ninguém de morte, como se diz, matada. Né? Então, ali no mutirão, hoje, nós estamos lançando um novo edital para a obra do mutirão. E o outro, que ainda não começou, mas que nós temos o dinheiro em caixa, estamos terminando o projeto, é o Parque Bodocongó. Aí alguém diz, mas eu não estou vendo obras. Sim, se alguém
que eu acho bom, não está vendo obras, é ir atrás, que vai ver muitas obras. E eu não falo sequer nem um pouco das escolas, que são muitas. Vamos inaugurar agora a escola, o Estadual da Prata, uma reforma de mais de 3 milhões de reais. Você imagina o que é isso? Né? A reforma do Zé Pinheiro, já fizemos o primeiro bloco, o segundo bloco está em reforma. Está em reforma não, está em construção, né, que vai fazer da Escola Estadual do Zé Pinheiro uma grande escola. Ou seja, o governo do estado tem um acervo de obras muito forte dentro de Campina Grande, sem falar da estrada de Catolé, que já tem 6 quilômetros lá terraplanados, né? Vamos concluir a terraplanagem, tem que tirar uns postes, e aí é um trabalho que só a Energisa faz, temos que tirar uns postes para poder avançar com a obra. Governador, com a sua licença, eu quero ir ao intervalo, mas depois do intervalo a gente volta a conversar sobre a administração estadual. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. E a gente volta com o programa Opinião. Hoje, segunda-feira, uma opinião diferente, uma opinião especial. Entrevistando o governador Ricardo Coutinho. Governador, voltando às obras aqui em Campina Grande. A gente sabe que Campina Grande foi uma das cidades responsáveis diretamente pela sua eleição. Qual a obra assim que o senhor destacaria, que queria deixar para a cidade, vamos dizer assim, agradecendo pela grande votação que o senhor obteve aqui? Nós vamos deixar o Parque Bodocongó. Nós vamos deixar o maior conjunto habitacional feito nesses últimos anos, com 1.948 casas, cuja infraestrutura, que é de responsabilidade do Estado, está avançando rapidamente, que é o Acácio Figueiredo, junto com Raimundo Suassuna. 1.948 unidades habitacionais aqui dentro de Campina Grande, o que é muita coisa. Tem a menor dúvida disso. Para você ter ideia, o segundo do nosso governo está sendo o Ronald Queiroz, que nós vamos começar em João Pessoa com 1.344. Né? Para você ter noção do tamanho desse conjunto que nós estamos fazendo aqui, que é algo importantíssimo. Eu já tinha entregue o conjunto Ronaldo Cunha Lima, que estava parado há anos, nós retomamos e entregamos. E agora vamos entregar o do Novo Cruzeiro, né? E ainda o terceiro, que também estava parado, e que nós vamos entregar porque estão em obras. Tudo isso está acontecendo nesse momento aqui dentro da cidade de Campina Grande. Portanto, o volume de unidades habitacionais que estão sendo produzidas aqui dentro é um volume extremamente generoso e importante para reduzir o déficit habitacional e trazer principalmente segurança para as famílias que precisam de um teto para morar. Na área de escolas, além do Estadual da Prata, né, tem o Premen, tem a Escola do Rosário, todas as escolas estão prontas, inclusive para inaugurar. Né? Eu penso, Bastos, e tenho muita tranquilidade de dizer isso, a população ela vai perceber com muita clareza aquilo que está acontecendo bem próximo dela. Né? Se as pessoas ainda algumas não sabem ou não conseguem ver, mas essa informação chegará. Eu não tenho a menor dúvida disso. Governador, vamos à política partidária. O senhor sabe que Campina Grande respira política partidária. É verdade. Corre na veia do campinense, como do paraibano. Como o senhor acompanha este rompimento do seu partido, PSB, com o PT, com o governo federal, com a administração da presidente Dilma Rousseff? Na verdade, Bastos, o PSB, ele entregou os cargos que ocupava no governo da presidenta Dilma e reafirmou o seu compromisso, primeiro com a governabilidade, segundo com o apoio às matérias que sejam de interesse do povo brasileiro. Nós não mudamos de campo, nosso campo é o mesmo. Agora, nós temos direito, nós temos legitimidade para estabelecer uma discussão dentro do partido sobre se vamos ou não ter uma candidatura presidencial. Isso é um direito que a autonomia do partido, do PSB, não permite que ninguém questione. E o PSB não é um partido fisiológico, não é um partido que fica agarrado com cargos. O PSB é um partido
que tem uma história, longa história, tem mais de 60 anos, teve grandes nomes da esquerda democrática brasileira militando nas suas fileiras e, ao mesmo tempo, não podia ficar sendo constrangido, essa é a palavra, por algumas personalidades, com coisas que, como se o PSB dependesse exatamente disso. Quase que por unanimidade, o governador Cid Gomes concordava com a carta, mas fazia uma observação em relação ao momento, ao prazo, mas concordava com a carta. E todos os demais da executiva, eles concordaram com a entrega dos cargos. Ou seja, uma atitude importante, capitaneada pelo nosso presidente Eduardo Campos, que é um gestor de mão cheia, que é um político com uma tradição importante e principalmente com uma visão de futuro. Porque o Brasil, recentemente, ele passou, nos últimos anos, passou por dois grandes ciclos. O primeiro da redemocratização. Saímos de uma ditadura e começamos a vivenciar um processo que já tem mais de 25 anos e que é importante o processo, que é o processo da democracia. O segundo foi o ciclo da estabilidade econômica, iniciada por Fernando Henrique Cardoso, mas que Lula deu continuidade e Lula acrescentou a questão da inclusão social de uma forma muito forte. E a presidenta Dilma aprofundou essa inclusão social com investimentos. Acontece que isso, ou nós estamos no momento, e as manifestações de junho mostraram isso, que é fundamental nós termos a construção de um terceiro ciclo. E o PSB tem uma ideia muito clara sobre isso. O terceiro ciclo tem que se dar na reinvenção da democracia que nós temos, uma democracia que possa incorporar mais pessoas, que possa talvez beber um pouco na fonte daquilo que estamos buscando fazer na Paraíba, com orçamento democrático, com grandes plenárias, com a aproximação do poder executivo com os seus governantes da população, dando vez e voz ao povo, e ao mesmo tempo um ciclo que incorpore uma perspectiva de desenvolvimento através das bases, da mudança de bases desse desenvolvimento, que permita ao país se tornar mais competitivo num mundo tão competitivo como é esse mundo que hoje nós vivemos. E isso só pode se dar, na nossa opinião, com educação e com tecnologia. Então esse novo ciclo precisa levar em conta disso. E o PSB tem clareza, e não é dono da verdade. Nós queremos construir isso com outros partidos, né? E estamos abertos às conversas com todos aqueles que queiram avançar esse projeto de Brasil. Governador, pelo que eu entendi no início da sua resposta, o senhor deixou transparecer que, pelo fato do PSB ter entregue os cargos à presidente Dilma, não necessariamente terá uma candidatura própria. É isso? Não, a candidatura própria nós vamos discutir no próximo ano. Se fosse hoje, o PSB teria. Aliás, por unanimidade dentro do partido. Agora, nós vamos discutir no próximo ano, porque a nós não interessa fazer antecipação de disputa eleitoral. A antecipação, nesse momento, é um desserviço ao povo do Brasil. Como a antecipação de disputa eleitoral na Paraíba, é um desserviço ao povo da Paraíba. A população não quer saber de fulano, ciclano ou beltrano. A população não quer saber nesse momento de eleição. A população quer saber de uma coisa, né? Como anda a administração pública. A Paraíba está melhor ou pior? As portas que se abrem, né, trazem novos ventos ou não? Eu creio que sim. Eu tenho elementos que me permitem dizer e tentar mostrar às pessoas que sim, que a Paraíba está avançando. Afinal, eu estou falando de um estado que, nesse momento, ou a começar, está fazendo 738 quilômetros de adutoras. Isso é mais do que em qualquer outro momento esse estado viu. 738 quilômetros de adutora. É muita coisa. É muita coisa. O senhor teme retaliação por parte do Palácio do Planalto ao governo da Paraíba por conta dessa sua aproximação do governador Eduardo Campos, presidente do PSB? Eu não tenho aproximação. Eu tenho um companheiro em Eduardo, um companheiro que é presidente do meu partido, né? E eu sigo o meu partido. Segundo, a sociedade brasileira, ela não, sinceramente, eu acho que ela não admitiria qualquer postura desse campo, o campo de retaliações. E acho também que a história da presidenta Dilma não aponta para isso, né? E que ela saberia rechaçar
qualquer tipo de retaliação que, porventura, algum desavisado pudesse fazer. Se isso, teoricamente, ainda assim acontecesse, eu acho que a Paraíba não aceitaria, e eu sou governante da Paraíba. Eu saberia respeitar o povo da Paraíba. Eu saberia representar o povo da Paraíba. Eu tenho determinação, acho que eu tenho formação, né, e tenho coragem para poder respeitar o povo da Paraíba. Governador, o presidente do PSB, seu partido, seu colega Eduardo Campos, esteve reunido com o senador Aécio Neves. Aécio Neves, que é senador pelo estado de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República. O senhor acredita numa possível aliança PSB-PSDB em nível nacional no próximo ano? O PSB e o PSDB vão estar juntos em muitos estados, né? Muitos estados. Este encontro lá facilita a manutenção da aliança aqui na Paraíba? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Agora, você conversar, você dialogar, Aécio e Eduardo estiveram juntos na Constituinte. Dialogaram muito na Constituinte. Dialogaram depois disso, como governadores. Até nos momentos de dificuldade do governo do presidente Lula, do governo do PT, né? Eduardo fez várias pontes junto ao então governador Aécio. Portanto, isso é comum, isso é civilizado, inclusive. É por isso que as críticas que tentaram fazer contra Eduardo, dizendo, mudou de lado porque sentou, são críticas injustas e pequenas, que não correspondem, primeiro, à estatura de um companheiro presidente como o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e ao mesmo tempo não correspondem à verdade histórica. Porque no Brasil, a maior liderança, que é a maior liderança como Lula, que esse país já produziu, pode conversar, por exemplo, com Paulo Maluf. Mas Eduardo Campos não pode conversar com Aécio Neves? Por quê? Por que não pode conversar? Por que não podem trocar ideias sobre o quadro? Devem trocar ideias. É importante que essas coisas se estabeleçam. É importante que a presidenta Dilma conversou mais de 1 hora antes, semana passada, com Eduardo Campos, quando Eduardo foi entregar os cargos, logo depois da reunião que nós realizamos lá, né? Isso chama-se civilidade no trato da coisa pública, na política, e eu acho que isso não tem absolutamente nada demais. Falar em conversa, me parece que o senhor esteve reunido recentemente com o senador Cássio Cunha Lima. Trataram sobre 2014, falaram sobre a manutenção da aliança PSB e PSDB? Nós falamos sobre muita coisa, sempre falamos sobre muitas coisas. Falamos sobre conjuntura nacional, né? Falamos sobre os mandatos, as dificuldades dos mandatos de um senador, de um governador. Conversamos sobre muita coisa. E evidentemente que expressamos os nossos desejos mútuos de poder estabelecer a continuidade de um projeto. Esse projeto está aí, esse projeto está fazendo bem à Paraíba. Esse projeto avança na Paraíba. Né? Esse projeto, como eu disse, muda não apenas obras, ações e serviços, que são muitos e muitas, mas muda a mentalidade, ajuda ou constrói um processo de mudança de mentalidade. Essa é uma coisa que é importante. E esse projeto ele não foi pensado para 2010. Ele foi pensado para 2010, para 2014, para 2018. Esse é um projeto que quer fazer com que o Estado da Paraíba possa ter uma continuidade nas suas políticas públicas. Governador, na sua visão, na sua ótica, de onde partiu essa informação de que há um clima de rompimento entre o senhor e o senador Cássio Cunha Lima? Será que foi plantado essa notícia? Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que parte muito do desespero da oposição. Se você observar bem, Bastos, a oposição ela anda meio perdida. Ela não tem uma crítica administrativa. O Estado e o governo têm seus erros, como tem, né? Mas se você observar bem, o saldo é positivo, tanto é positivo que você vê que a oposição não consegue fazer uma crítica administrativa. Ou parte para a desqualificação,
o que é um erro, porque o povo não é bobo, ou parte para a negação. Como eu já vi, desde deputado a figuras carimbadas que são contrárias ao governo, dizer, não, a estrada de Catolé não existe não. Não, isso aqui é mentira, isso não existe não tem nenhuma máquina trabalhando lá não. Achando que a estrada, que essa mentira vai se sustentar, porque não sustenta. Daqui a pouco nós vamos inaugurar. E quando inaugurar? Não é verdade? Ou então basta uma TV séria como a Borborema chegar lá e a Clube chegar lá e fazer uma matéria e dizer, está aqui. Ou então passar por lá e vai se perceber claramente que está presente a obra. Não, a adutora que vai até Alcantil não existe não, isso é conversa fiada. A adutora de Natu, tem um buzeiro e Santa Cecília também não existe. Toda essa política ela vai cair. Essa política da negação, da mentira, ela cai. Aí o que é que eles fazem? Como eles não conseguem lançar confiança, demonstrar confiança para a população, eles partem para a tentativa da divisão. E ficam dessa forma, pega um blog, um site, aí solta uma coisa lá, o outro reproduz, mas são os mesmos. Você vê que não amplia. É o mesmo grupinho lá, que só trabalha dessa forma. Para mim, isso é um sinal, é um bom sinal. Para mim é um sinal de que nós estamos no caminho certo, de que eles não têm o que falar dessa caminhada, e de que essa apelação significa somente uma coisa, desespero. Eu, como aprendi a ter uma determinação, eu sou uma pessoa muito determinada, né? Graças a Deus, eu tenho uma determinação, até nos piores momentos eu me foco, eu tenho um foco nas coisas. Né? E eu sei que esse caminho é o caminho que não tem como dar errado. As coisas estão acontecendo e vão acontecer. Né, cada vez mais. E esse acontecimento vai trazer visibilidade. E aquelas pessoas que ainda duvidam, aquelas pessoas que não sabem, vão começar a perceber. Porque é inevitável isso. Portanto, nós somos vacinados, né, confiamos nas posturas mútuas, né, sabemos o que conversamos, honramos aquilo que conversamos em relação a essa convergência de interesses e vamos continuar a construir esse processo, melhorando cada vez mais, aproximando cada vez mais. Digo isso em relação a mim e ao senador Cássio. Governador, infelizmente o nosso tempo já está acabando. Eu quero aqui agradecer a sua participação, pelo fato do senhor ter aceito o nosso convite e deixar o senhor à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço essa conversa extremamente agradável, né, mas também profunda, né? A gente tocou aqui sobre muitas coisas. E agradeço a oportunidade de conversar com Campina Grande, de mostrar a Campina o quanto nós estamos fazendo, de mostrar a Campina que esse é um governo que olha para Campina, olha para João Pessoa, mas olha para todo o estado da Paraíba. Porque se a gente não olhar para todo o estado da Paraíba, para cada região, o que é que vai acontecer? Os problemas sobre Campina Grande como uma cidade maior vão estar cada vez maiores na próxima década. Então é preciso ter a percepção de que ou a gente faz lá, constrói as bases de um desenvolvimento local sustentável, local integrado, ou então nós vamos condenar as nossas cidades de médio porte, seja João Pessoa, seja Campina Grande, a viver cada vez pior. Esse é o grande desafio. É preciso governar, não é pensando somente numa eleição próxima. É preciso ter a grandeza de pensar numa geração próxima. Né? E o nosso governo está fazendo isso. Nós estamos pensando numa geração próxima e estamos agindo em todas as áreas, desde uma rede de fibra ótica, que vai cobrir 57 municípios até o final de 2014, que já interligou João Pessoa a Campina, que Campina já tinha, colocamos João Pessoa e Cabedelo, já interligamos, e que vai ser fundamental para que o estado da Paraíba, até no seu Alto Sertão, ou no semiárido, possa ter a condição de desenvolver a sua pesquisa e o seu desenvolvimento. Isso é revolucionário para dentro do nosso estado, isso abre portas.
E é exatamente isso que eu quero dizer. Esse é um governo que está olhando de uma forma holística, de uma forma integral para esse estado da Paraíba. E eu espero que as pessoas não só compreendam, mas nos ajudem nessa caminhada, que é uma caminhada difícil, porque o que nós pegamos, a situação era muito crítica. E essa travessia, ela, para ser feita, ela tem que ser feita com muita determinação. E às vezes, tem algumas pessoas que talvez não se sintam plenamente recompensadas. Isso é normal, mas é preciso caminhar adiante para que daqui a pouco a grande maioria da população possa estar vivendo bem melhor e com mais esperanças. A você, Bastos, muito obrigado. Ok. A gente fica por aqui. Os telespectadores da TV Borborema ficam agora com Rostão Lucena no Super Esportes.